Olá, tudo bem? É o André Luiz do Venda de Software. Nesse vídeo nós vamos falar sobre funil de vendas e sobre construção de valor no momento que a gente faz follow-up com clientes após a apresentação de uma proposta. Vamos imaginar um caso hipotético. O vendedor ele tem várias oportunidades dentro do funil de venda dele e ele precisa, na verdade, fazer a gestão desse funil, eliminando aquelas contas que não vão mais fechar, que ele tem como perdida, ou até dando atenção, para aquelas contas que estão na iminência de fechar. E aí a gente faz algumas empresas têm, outras não, mas a gente faz uma definição do que é conta quente, uma oportunidade quente, uma oportunidade morna, que ainda está sendo trabalhada, a questão de construção da apresentação da proposta como um todo, e outras contas que são frias. E essas contas frias, o vendedor acaba gastando muito tempo nessas contas, fazendo um follow-up e até não conseguindo mais fazer a condução desse volume todo que ele tem no funil de vendas. E aí ele dá muita atenção para essas contas frias e esquece, acaba esquecendo ou até não conseguindo conduzir ou dar uma atenção devida para aquelas oportunidades que estão quentes. Mas então vamos falar só dessas contas frias. A primeira questão é descobrir por que fica fria. Essas oportunidades elas ficam frias por um determinado descuido do próprio vendedor. Por que eu estou falando do descuido? Agora eu vou explicar por quê. Quando a gente tem que decidir se a gente vai continuar com o processo comercial, se a gente vai continuar com uma conta que está 6 meses, 8 meses no nosso funil de vendas, até muito mais, Tenho clientes e vendedores que são meus colegas que ficaram 3 anos, eu mesmo já fiquei 3 anos conduzindo uma conta e não fechava, ele não decidia nem por mim nem pelo concorrente. Então por que isso acontece? O que a gente pode fazer para melhorar ou apoiar o decisor, o empresário, ou enfim, quem está conduzindo o processo lá no prospect, a tomar uma decisão? Na verdade, a gente perdeu nesse momento em que a gente está fazendo uma administração de muitas contas que são frias, a gente provavelmente perdeu lá no passado dois momentos importantes de condução. Então, o primeiro momento, e a gente acaba até se justificando de que forma, tem muitas contas frias por N motivos. A venda é uma venda realmente complexa, vender software é complexo, outra que o empresário está inseguro em decidir por causa da crise, ou ele fez um outro investimento, ele não conseguiu algum recurso, sempre tem alguma justificativa. Mas a gente vai, na verdade, trabalhar agora a questão dos dois momentos. O primeiro momento é o vendedor, ele perdeu se ele tem muitas contas frias, em algumas dessas contas, provavelmente nesse primeiro momento ele perdeu a chance de descobrir 3 coisas fundamentais que são muito importantes na construção ou na condução de qualquer processo de gestão comercial. Antes da apresentação da proposta e antes mesmo de você fazer uma demonstração do seu produto. Que é o que o vendedor faz. Quando aparece uma oportunidade, ele acaba pulando algumas etapas do processo de venda. Então, geralmente, são puladas as etapas de apresentação institucional e a parte de qualificação. O que acontece? Se essa conta veio através de uma indicação, se ele veio através do site, enfim, o cliente chegou através de algum canal e ele já conhece a sua empresa, já conhece a solução, isso é fato para todo mundo. E aí você já conhece, eu vou pular a etapa de apresentação. E aí você identifica que a empresa é muito similar a um outro projeto que você apresentou ou que você já montou um projeto parecido. E aí você pega aquele projeto, a sua equipe de serviço e apresenta o mesmo projeto. E aí você pula a etapa de qualificação. Pulando essas 2 etapas para fazer com que a proposta seja apresentada o mais rápido possível, você perde um momento de conseguir identificar 3 itens fundamentais na construção de qualquer oportunidade. A primeira delas é se o cliente tem budget para fazer um investimento nesse projeto que ele está elaborando com você. A segunda dela é se você está falando com a pessoa que é a decisora, qual é o papel de decisão, ou qual é o papel de decisão da pessoa na qual você está conversando. A terceira delas, o terceiro item que você tem que descobrir e definir é como é que o cliente, no ponto de vista do cliente, vai conduzir esse processo de aquisição e até quando eles precisam decidir. E aí vem a pergunta, por que eles precisam comprar o teu software? Ou por que eles precisam trocar a solução atual que eles estão tendo? Então vamos lá. O budget, ele na verdade vai te definir a questão do orçamento. Se o orçamento, a ideia de valor, de preço que o cliente tem da aquisição de uma solução, ela está aderente ao teu negócio ou não.
Por que que isso vai influenciar na condução e por que que isso pode se transformar numa oportunidade congelada? Se ele tiver uma ideia de investimento muito menor do que é o teu valor de proposta, você tem que, durante um momento de qualificação, dedicar muito mais esforço para demonstrar qualidade, demonstrar valor da sua ferramenta para justificar o preço que você vai apresentar lá no final. Tá? Então essa é a grande questão. Você tem que ter uma ideia de quanto ele está pensando em gastar para poder medir o teu esforço em apresentação de valor. Você tem que tornar, na verdade, a percepção de ganho-benefício, né, do benefício que ele vai ter com o preço que ele vai pagar pela sua solução, equilibrada. Né? Não pode deixar ele com a ideia de que ele vai pagar pouco por uma solução que você vai apresentar, que é um monte de coisa. Então você tem que dedicar bastante esforço para mostrar valor, para não chegar no final na apresentação da proposta ele achar que o teu produto é muito caro, porque você perdeu aquele momento de construir valor, tendo a partir da ideia de investimento que ele te passou. Então essa é a grande questão. Tem outras questões que o budget vai te ajudar, obviamente, a definir o valor da oportunidade. Mas essa é a questão do follow-up. E por que a conta fica fria? É isso que a gente está falando aqui nesse vídeo. Então, o segundo item que você tem que definir é o seguinte. A pessoa na qual você está conversando, qual é o papel de decisão dela? Ela é a decisora ou ela é apenas, ela está iniciando um projeto? Qual é o papel de decisão efetivamente dela? Se você não está falando com o decisor da empresa, você tem que conseguir, durante a etapa de apresentação institucional e durante a etapa de qualificação, você tem que achar alguma forma, né, de envolver o decisor nesse processo. Porque ele provavelmente vai querer participar da apresentação da tua solução também. Então, o terceiro item que você tem que prestar muita atenção na hora de iniciar o processo de venda é definir com o cliente, ou tentar identificar com o cliente, com o prospect no caso, como ele está fazendo a definição dessa proposta, desse projeto internamente e até quando eles precisam decidir. O como responde o porquê eles estão trocando de software ou porquê eles estão comprando uma solução igual à sua. E aí, se você identifica o porquê eles estão comprando essa solução, porque eles estão nesse momento de trocar a solução, ele vai te dar oportunidade de descobrir uma série de problemas que eles têm dentro da empresa deles. Então, essa oportunidade de descobrir problemas do cliente te dá, na verdade, argumentos para trabalhar durante a qualificação e durante a apresentação da tua solução. Então você vai mostrar para ele como o teu software resolve o problema deles. Agora veja, se ele diz que eles estão comprando a solução, né, ou estão buscando uma solução em software para resolver vários problemas e essa data limite é X, que uma coisa está impactando a outra, né? Você tem que, no seu funil de vendas, estabelecer que esse X é o X do cliente, não é o teu X. E aí você acaba conduzindo em cima dessa data. E aí, no momento em que você percebeu que o cliente não está mais obedecendo, né? Não está mais alinhado com aquilo que ele falou, você sempre tenta descobrir como é que eles estão conduzindo. Agora, como é que você vai fazer isso? Tem um tipo de follow-up, que eu até brinco, né, que é o follow-up cobrativo. O que é o follow-up cobrativo? Você apresentou a proposta, ele saiu, né, de uma oportunidade quente, veio para a oportunidade fria, que você está agora conduzindo, e o follow-up cobrativo é aquele follow-up que você liga para o cliente, aquele contato que você faz para o prospect, e pergunta, e aí, como é que é? Vamos fechar? Passou uma semana, né? Você falou que ia decidir até semana passada e não decidiu, e você fica cobrando o cliente de uma coisa que ele falou. É óbvio que você se vocês definiram um próximo contato, você faz o contato. Só que esse follow-up cobrativo é um negócio chato de fazer. Tanto de fazer quanto de receber. Imagina de receber. Então, a questão é, para não fazer esse follow-up cobrativo, o que você precisa construir? Aí vai a minha sugestão. Pega um documento do Word ou qualquer, né, onde você gosta de armazenar informações e monta toda a etapa do teu processo de venda. Contato, qualificação, apresentação, proposta, negociação. Define isso como sendo os macro tópicos. A cada tópico, item que você está colocando, que tipo de follow-up que você pode fazer a cada momento da condução, né, nas oportunidades que estão a cada um desses momentos do funil de venda. Então vamos lá. Se você está no momento de pós-apresentação de proposta e você quer manter um bom relacionamento com o teu prospect,
O que para ele é importante? Não é importante ele saber, por exemplo, tão importante ele saber notícias sobre a sua empresa, mais informações sobre o seu produto, receber um anexo de um material, um evento que você vai fazer, convidando ele. O importante é ele receber informações e material que vão ajudar ele a resolver aquele problema que você descobriu lá no passado. Então manda para ele estatísticas de mercado, informações estratégicas do segmento dele, manda uma notícia da empresa concorrente da dele, manda leads para ele. Isso é fantástico, eu faço com os meus clientes. Eu mando leads para esses meus clientes, para os meus prospects. O que são os leads dos seus clientes? Você pode descobrir, por exemplo, que ele tem o cliente dele, né, o cliente do seu prospect, são empresas de pequeno, médio porte de material de construção. E aí você identificou lá um dia, né, ou fez uma avaliação e identificou uma empresa que não é cliente deles. E aí você pergunta, olha, esse cliente aqui é cliente de vocês, eu achei, passei na frente, eu fui lá, comprei, o atendimento é muito ruim, não achei o material de vocês lá. Então você pode construir, nesses follow-ups que você faz com o seu cliente, você pode construir valor passando informação importante para o seu cliente. Quando você faz isso, você constrói relacionamento. E esse é o tipo de follow-up interessante. Você estabelece um relacionamento e não é um momento de cobrança, né? Não é um follow-up chato, é um follow-up cobrativo que eu estava brincando. Então, essa é a dica, né? Essas são as sugestões que eu posso fazer para você e eu espero que tenha ajudado a clarificar um pouco o seu momento de gestão comercial, a não deixar as contas congeladas durante muito tempo no seu funil, ou até mesmo o que fazer, né? Que tipo de follow-up fazer nessas contas que já estão congeladas. Essa que é a grande dica. Agora é o seguinte, você não pode achar que uma conta está perdida por falta de follow-up. Você tem que construir valor, constrói relacionamento com seu cliente, que com certeza você não vai ter esse sentimento. Ok? Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Se gostou, curte aqui o meu vídeo e aí compartilhe com seus amigos. Nós queremos fazer desse o principal canal de conhecimento de vendedores de software do Brasil. Até breve!